vamos então aqui iniciar com o nosso tema de hoje. Portanto, o tema foi aqui intitulado ainda recusa maquinar certas peças no seu torno de fresa. Ora, este é o tema de hoje. Vamos aqui olhar um pouco mais para o nosso programa. Portanto, vamos aqui fazer uma pequena discussão sobre programação manual versus programação em CAM. Ver também, depois, aqui questões de programação de torno de fresa com o CAMWorks. Analisar aqui algumas funcionalidades e opções de pós-processamento que o CAMWorks permite. E depois, por fim, dar uma pequena olhadela aos diferentes módulos e também opções adicionais ou módulos adicionais que existem. Portanto, eu trouxe aqui este tema sobre a questão da discussão de programação manual versus CAM, porque ainda há, obviamente, muitas empresas que, tendo equipamentos de torno ou torno de fresa, ainda fazem programação à mão. Então, e por que é que isso poderá acontecer? Bom, temos aqui uma razão possível. Portanto, eu tenho muitas peças iguais a maquinar, portanto, o tempo de programação eu diria que não importa. Obviamente importa sempre algum bocado, mas se calhar a dimensão do lote consegue absorver o tempo e o respectivo custo da programação, digamos, em controlador ou a máquina eventualmente parada. Portanto, tipicamente empresas estão muito habituadas a fazer programação em série e se calhar um lote com 100 ou 150 peças já o podemos considerar em série, por vezes até há milhares. A programação é irrelevante, não é? Completamente se esbate. O que acontece é que à medida que o lote vai diminuindo, o tempo e o custo dessa programação manual começa a ser cada vez superior e começa, no fundo, a desinteressar, eventualmente ganharmos esse tipo de projetos, porque o custo da programação é elevado. É algo, de facto, a verificar. Depois, a forma das peças. A forma das peças é de fácil programação, portanto, isto obviamente quando nós temos peças simples, e podemos recorrer a ciclos de controlador. Ou seja, eu aceito somente as peças que eu consigo programar à mão e estou, à partida, a recusar peças que eu sei que me vão exigir, digamos, mais força a nível de programação. Portanto, essa é um argumento válido, mas é de que não tira rendimento máximo do equipamento. Outras razões, digamos, mais tecnológicas, tipicamente dos tornos de fresa. Um torno de fresa não é uma fresadora, não é um equipamento, e muitos deles não têm, mesmo equipamentos modernos e atuais, não dispõem de uma memória tão vasta ou de disco capaz de ter programas oriundos de CAM, tendencialmente mais compridos, e então há esta, enfim, tendência de fazer programas com ciclos muito compactos para trabalhar no controlador. E depois, obviamente, há aqui outras questões eu diria, de organização do trabalho, portanto, o operador não tem PC. Isto também é muito comum ainda hoje termos empresas, e se calhar a vossa onde trabalhar um exemplo prático, tem departamento de projeto com os melhores workstations, os softwares SolidWorks ou outros softwares, digamos, para projeto, tem eventualmente CAM para a fresagem, mas depois os torneiros ou programadores de torno de fresa continuam a trabalhar com um compact flash, ou se calhar nem sequer tem ligação à rede da máquina e não tem PC para poder ingerir os programas. Portanto, penso que esta razão, obviamente, hoje em dia já não se justifica e podemos dar este boost tecnológico à parte do torno de fresa. No entanto, eu sendo digamos, um advogado das soluções de maquinação assistida por computador, não é? Portanto, obviamente, eu trabalho há muitos anos nesta área, eu reconheço que há peças que são perfeitamente admissíveis de programar em torno. Portanto, há peças, de facto, como as poderão ver na imagem, que do ponto de vista de torno tem pouca dificuldade, pouca complexidade, portanto, tem poucas linhas de código que conseguiria programar as peças, recorre aos ciclos de torno, mas requer um desenho técnico completo. Ou seja, caso estas peças me cheguem, sendo eu um torneiro, através de desenho técnico, eu preciso de despender algum tempo nesse desenho para conseguir eventualmente ter as cotas necessárias que necessito para a programação em torno. Esse é um tempo extra que acarreta sobre mim ou vai também tender sobre algum colega, não é? Algum colega do departamento de projeto. Portanto, estas peças aqui que estamos aqui a ver, eu diria que, e eu não sendo propriamente um operador de torno, reconheço aquilo que me dizem, que estas peças, enfim, desde 1 hora a 3 horas de programação, se calhar 1 hora, esta peça mais à esquerda será de programação por um operador, digamos, médio. Continuando com outro tipo de peças, mas que podem ser um pouco mais
mais exigentes. Temos aqui, por exemplo, estas duas peças na imagem, que já necessita de alguns cálculos e cotas adicionais, nomeadamente em CAD, ou seja, as cotas estão que geram o rasgo. O torneiro precisa de cotas eventualmente diferentes daquelas que estão no desenho técnico, e isso acarreta mais algum trabalho para alguém, que é para o torneiro, portanto, ou para um colega externo fazer esse apoio, não é? Portanto, apoio de colegas externos, o que é que podemos também fazer? Quando nós entramos dentro desta vertente de fresagem, implica também então o domínio de coordenadas cilíndricas e polares e todo um outro conjunto de ciclos para tirar realmente o maior rendimento do equipamento. Passamos também aqui à questão da abstração, portanto, quando passamos a rasgos para contornos, portanto, quando eu faço uma peça em fresagem que seja simplesmente fazer um entalhe ou um escatel, eu vou tentar arranjar uma ferramenta que me consiga fazer esse rasgo. Se eu tiver que fazer em contornos, já eventualmente preciso de avançar para o eixo Y, caso eu disponha, ou então realmente eu fico mais limitado por este extra de ter que calcular a coordenada, quer eu utilize compensação de ferramenta ou não. Portanto, este tipo de peças, se nós analisarmos, enfim, são programados diria, 4 ou 8 horas, não é? E aqui eu estou a tirar, para ser uma questão de transparência, eu estou a tirar todo o tempo de setup de máquina. O tempo de preparação de ferramenta, medição de ferramenta, obviamente é um tempo que vai também ter que existir com uma programação em campo. Portanto, eu diria que este tempo de programação seria aquele necessário para esta tipologia de peças. Continuando, depois há obviamente as peças que começamos aqui um bocado enfim, entrar dentro da área da ficção científica, que embora sendo possível, portanto, há muitos cálculos necessários para fazer este tipo de peças, cálculos de ângulos, cálculos de posições, rebatimentos que são necessários de calcular. Portanto, aqui há muito trabalho de preparação antes sequer de se começar a fazer programação em torno. Portanto, estas peças precisam realmente de colegas externos, apoio, caso eu, como torneiro ou operador de um torno de fresa, não tenha autonomia a nível de CAD. Portanto, requer também este tipo de peças o estudo, muitas vezes, de fixações e gabarits, né? Portanto, fixações e outro tipo de apertos, e esse tempo de trabalho, ou tempo de concepção dos próprios gabarits, é também um tempo escondido e muitas vezes não tido em conta quando se analisam peças deste tipo. Portanto, isto realmente são peças que, em termos de programação, podem ir para a gama dos dias, depois aqui mais de 2 dias, e aqui sim entramos muito dentro da tentativa e erro. Portanto, isto são peças de, obviamente, para um operador começar a deitar fumo, embora eu não duvide que haja operadores que o consigam fazer, é um exercício penoso, porque requer muita concentração, gera, digamos, situações, muitas vezes, depois de cansaço, e, ok, leva aí ao burnout das pessoas. Muitas vezes acredito que hajam empresas que recusem trabalhos porque os operadores não sentem-se frustrados a não conseguir cumprir com um prazo possível de programação. Portanto, quanto à questão do domínio, o domínio em programação, tenho aqui 2 exemplos, tanto que é o caso das coordenadas polares que estamos aqui a ver. Portanto, eu, para criar uma fresagem axial, eu preciso da peça capturar um conjunto de cotas que depois são passadas para coordenadas imaginárias. Portanto, isso requer algum trabalho, mas não deixa de ser uma forma bastante eficiente de programar um torno quando não tem o eixo Y. E mesmo que tenha eixo Y, nós sabemos que muitas vezes o eixo Y é bastante reduzido no seu curso. Portanto, aqui um exemplo prático de coordenadas polares, o código 12.1, tipicamente em Fanuc, e também as coordenadas cilíndricas, muitas vezes usadas para fazer rasgos e entalhes em redor do eixo C. Aqui podemos ver um exemplo prático em que o sulco que vemos na imagem, na realidade, corresponde a esta trajetória planificada, mas as coordenadas que nós temos no eixo X das abscissas têm que ser transpostas para coordenadas angulares, e isso obviamente acarreta aqui algum tempo de cálculo.
para que nós possamos então usar aqui o código G7 para este tipo de trabalho. Okay? Portanto, isto são aqui alguns enquadramentos. Obviamente, vocês veem ali nas peças de tipo 2 para as peças de tipo 3, são as peças que nós devemos fazer em torno de fresa, portanto, obviamente não há nenhuma dúvida. Vamos aqui ver este caso prático desta peça. Portanto, eu vou então passar aqui para o SolidWorks, ok? Onde eu tenho a peça que vocês viram ali na imagem aberta em 2D de SolidWorks. Então, reparem aqui, eu tenho a peça toda modelada em 3D, mas para que o meu colega do turno consiga fazer programação manual, alguém vai ter que lidar com a batata quente, de ter que gerar muitas cotas para dar uma cotagem correta para todas as posições intermédias necessárias para criar o perfil. Portanto, este trabalho é um trabalho também bastante demorado, ou seja, é um trabalho chato de se fazer. Portanto, perguntem a qualquer desenhador de SolidWorks se isto é uma coisa... Não vão propriamente gostar muito de fazer este tipo de trabalho, mas ele tem que ser necessário caso vocês não disponham de soluções. Portanto, aqui temos o exemplo prático do rasgo. Portanto, o rasgo fica ali o eixo a uma cota 35 e eu teria que calcular, ter aqui acesso a estes valores de 30 milímetros, por exemplo, deste rebatimento, não é? E calcular depois aqui alguns numa outra vista, qual é que é o valor angular. Vamos aqui ver se calhar aqui se tinha aqui uma vista onde isso está aqui refletido. Bem. Portanto, tinha que depois, numa vista, ou criar aqui, digamos, uma vista para podermos extrair esta informação e capturarmos as cotas polares para programação polar. Não é? Portanto, isto é um exemplo prático, é disto que nós também estamos a falar, o tempo escondido de alguém fazer este tipo de trabalho, quando se recebe peças em 3D que não são sustentadas com um desenho técnico como este. Portanto, o que vou então fazer, vamos aqui olhar então para a peça propriamente dita. Okay? Portanto, estamos aqui a ver a nossa peça. Não é? Portanto, é uma peça com diversas operações, tanto furações superiores, furações axiais, furações radiais. Tem aqui um rasgo na cama, tem aqui uma zona em torno, não é? Portanto, o que se pretende então é mostrar um pouco como é que isto pode ser programado em CamWorks, não é? Portanto, este seria o tipo de peças que cai se calhar ali na categoria 2/3. Portanto, eu estou aqui na interface de SolidWorks, estou aqui a ver também os meus separadores de CAM e esta peça em particular já tem aqui o processo de reconhecimento efetuado. Eu vou fazer aqui um pequeno detalhe. Eu vou-vos aqui mostrar que esta máquina que diz do ZAN é a máquina onde eu estou a programar esta peça com o seu material em subespessura e também aqui com a bucha apontada. Esta peça, obviamente, é uma peça que poderia ser maquinada com um subspindle, tanto com um sub, portanto, usando uma outra bucha. Eu não vou fazer neste webinar, quero-me só focar nas coisas básicas de torno de fresa. E o que é que eu vou então fazer? Eu vou aqui recorrer a uma opção muito interessante do CamWorks que permite criar uma nova configuração. Portanto, esta opção de configuração permite-me ter no mesmo modelo SolidWorks, ter então a possibilidade de programar o mesmo fecheiro com 2 máquinas ou 3 máquinas diferentes. Eu posso ter uma peça que é simultaneamente fresada num torno de fresa e depois possa ter aqui, por exemplo, uma erosão a fio. Portanto, eu vou então aqui selecionar uma máquina, okay, só para vocês verem como é que seria este processo. Vou aqui selecionar então um pós-processador. Ao selecionar a máquina, estou também simultaneamente a selecionar já um conjunto de ferramentas que fazem parte desse equipamento. Portanto, podemos então ver aqui a máquina, podemos ver aqui o stock que o CamWorks detecta, um stock cilíndrico, já com uma peça de torno, e stock esse que eu vou então, enfim, alterar aqui alguns valores, como acrescentando 1 milímetro na parte frontal, aqui, por exemplo, 40 milímetros da parte posterior e aumentar aqui um pouco o diâmetro para que possamos aqui maquinar, se calhar não tanto, 5 décimos é o suficiente e aceitar. Cá em cima poderíamos selecionar o material, a definição desse material que iria ter impacto nos parâmetros de corte. Eu aceito e agora vou entrar dentro da parte de reconhecimento automático. Vou fazer aqui um Extract Machinable Features. Opção esta que vai então analisar a peça e extrair operações maquináveis em torno
e também as operações de fresagem associadas a esse torno de fresa. Portanto, isto é o passo que o software me vai, enfim, poupar muito tempo de seleção de geometrias. E podemos ver aqui, por exemplo, esta linha verde corresponde à zona que o software detectou para faceamento da peça. Um contorno exterior que tem a capacidade de passar por cima de operações não maquináveis. Não é? Eu não tenho que estar a criar esta geometria. Podemos ver ali então a ver um perfil exterior, um perfil interior, aqui a parte do ranhurado interno, ranhurado esse que eu posso aqui eventualmente fazer aqui uma secção para verem que o CAM consegue reconhecer também estas ranhuras interiores, exteriores e frontais. Portanto, o próximo passo seria então olhar um pouco melhor para estas operações e começar então a decidir quais aquelas que precisam de ser melhoradas ou alteradas. Podemos ver aqui também o reconhecimento de inclinações para fazer, por exemplo, com ferramentas angulares, nomeadamente aqui esta caixa e o furo, portanto, esta caixa roscada com o furo. Estas operações eu vou agora, digamos, ocultar, vou desativar com a mesma interface, com as mesmas opções lá direito rato a nível do SolidWorks. E iria então focar-me um pouco mais nas operações de fresagem. Portanto, podemos ver aqui que esta operação, houve aqui um conjunto de operações que o CAM detectou de forma automática, portanto, todos estes rasgos em redor. Ora, como eles são idênticos, eventualmente eu posso perfeitamente ficar com um rasgo e depois eliminar os outros rasgos que foram reconhecidos a mais. Portanto, eu posso eliminar, e porquê eliminar e ficar só com este rasgo? Eu vou aqui, por exemplo, renomear como rasgo, porque eu posso criar o conceito do padrão. Tal como no SolidWorks, nós em CAM podemos criar operações e duplicar ou triplicar, neste caso, quadruplicar operações em redor do eixo, de modo a que quando esta estratégia for processada, ela vai ser então aplicada, digamos, nos quatro lados. Neste caso aqui, eu tenho aqui um rasgo e vou dizer que é fazer este rasgo com uma estratégia só de acabamento. Portanto, eu vou então fazer aqui um finish, ok? Finish. Podemos ver que ao selecionar Finish, tínhamos aqui outras opções. Eu podia fazer um rough, portanto, que é um desbaste. Podia fazer desbaste de acabamento. Neste caso, eu vou só fazer Finish e o CAMWorks vai-me propor uma ferramenta de 6. Portanto, eu vou então aqui aplicar, iria fazer aqui lá direito rato, gerar o plano de operações e vamos ver aqui a nossa operação surgir aqui, a tentar então fresar estas operações aqui. Okay. Portanto, isto é um exemplo prático de uma fresagem. Vamos aqui também olhar outro tipo de operações de fresagem, nomeadamente aqui estas operações superiores e ver também esta operação aqui inclinada, não é? Tanto em redor do eixo C. Ora, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui fazer um save, vou voltar a outra configuração que eu já tenho, um pouco mais avançada, ok? Que já tem, se calhar, inclusive aqui algumas operações de torno já mais completas. Antes de passar aqui à fresagem, vamos só aqui rever como é que o torno está a funcionar. Portanto, uma operação frontal que me vai capturar aqui a trajetória e temos aqui uma operação de desbaste. Podemos notar que todo este material que está aqui embaixo precisa de ser maquinado. Como é que ele podia ser maquinado? Ele podia ser maquinado com uma operação de ranhurar que iria, por exemplo, eliminar todo este material excedentário. Então, como é que isto poderia ser efetuado? Eu poderia localizar uma ferramenta de ranhurar, por exemplo, esta, e dizer aqui lá direito rato ao CAM que eu quero criar uma operação de grooving. Eu quero fazer o desbaste do ranhuramento. Okay? Vamos, por exemplo, imaginar que seria essa a solução. Portanto, eu vou fazer aqui um rough groove. Vou dizer que é fazer aqui neste aperto e quero criar uma nova feature, né? uma nova zona. Ora, isto quer dizer que aqui eu vou selecionar, quero fazer um ranhurado genérico, okay? Mudo aqui para esta opção, e agora tenho que me limitar a selecionar as entidades a verde que eu pretendo maquinar. E aqui nós podemos selecionar aresta a aresta, ou podemos fazer aqui o seguinte, que é selecionar por geometria. Portanto, se eu começar aqui a selecionar uma operação, se calhar aqui vou
vou aqui eliminar. Ok, só aqui apagar tudo. Vamos aqui apagar todas as arestas aqui, não é? Ora, pronto, Windows Selection, vamos fazer assim, porque eu estava ali a selecionar aquele perfil. O que é que podemos fazer então? Eu posso selecionar uma aresta em particular, vou selecionando, não é? Podia fazer assim desta maneira, ok? Selecionar aqui, ou posso, neste caso estou aqui a passar por cima, não é? Como eu posso também fazer por janela, portanto eu poderia abrir aqui uma janela que me vai capturar as entidades que eu pretendo efetuar, ok? Eu aqui vou fazer aqui uma maneira um pouco diferente, vamos voltar aqui a criar, assim. Ok, então já foi criada aqui a operação de ranhura, não é? Podemos aqui voltar à definição da geometria. Ok, vamos aqui voltar um pouco atrás, ranhurar. Eu vou fazer aqui, se calhar, por outra maneira, que é criar aqui uma turn feature. Portanto, fazer um ranhurado genérico. Ok. Genérico. Vamos fazer aqui um desbaste. Ok. E agora irei então selecionar as respectivas zonas, portanto podia ser aqui através deste perfil. Ok, portanto se eu selecionar então aqui o perfil, eu vou então introduzir aqui uma operação, vou então gerar aqui o plano de operações e a última que eu aqui tenho, vou então entrar dentro da respectiva estratégia. Portanto, qual é que é o meu objetivo? É que esta operação de ranhurar, de desbaste, já agora, vai então maquinar o material restante. Okay. Portanto, estou aqui a ver então a minha ferramenta. O que é que então eu vou ter aqui em consideração? Eu vou alterar aqui o parâmetro de incremento, por exemplo, a 1 milímetro. E podemos ver aqui que esta opção chamada leftover, não é? Previous leftover, vai tentar maquinar o material que existe à montante. Portanto, por essa razão, eu vou puxar aqui esta estratégia de groove até após a operação de ranhurado, ok? Então podemos ver aqui, digamos que a operação de ranhurado a tentar maquinar o material remanescente da operação anterior. Okay? Portanto, este é um bocado a interpretação que nós fazemos destas linhas a cor de laranja, que corresponde sempre, em cada estratégia, o material remanescente para as operações seguintes. Portanto, esta operação de desbaste vai-me deixar aqui esta linha. Portanto, eu vou aqui reativar um rasgo que eu aqui já tinha feito antes, vou aqui recalcular e teremos então aqui o desbaste efetuado pela operação de ranhurar. Okay? Portanto, isto aqui a nível um pouco da temática de torno. Passando então aqui à nossa operação de rasgo, não é? Que nós tínhamos aqui nesta orientação aqui. Portanto, vamos aqui o nosso rasgo slot finish e o nosso slot 9, não é? Este aqui vamos ter que fazer 6 vezes, portanto eu iria ter que simplesmente criar um padrão circular, selecionando esta face como eixo e dizer que quer fazer 6 operações. Na operação anterior, fazer também o padrão com as respectivas 4, portanto agora 4. Vou então aqui de lado regenerar o plano e vou ter no separador respectivo das estratégias aqui a maquinação, neste caso com uma ferramenta de 12. Okay? Pronto, cá está a nossa estratégia, não é? A nossa estratégia de fresagem. Teríamos esta opção aqui, vou também ver a parte do desbaste das caixas interiores, ok? As caixas interiores estão aqui a desbastar. Eu poderia, obviamente, depois alterar todos os parâmetros a nível de incrementos e de valores de redução.
Eu vou avançar aqui rapidamente para mostrarmos um pouco aqui a criação deste rasgo. Portanto, este rasgo vai ser feito em redor do eixo C e vai ser feito à custa de uma estratégia chamada Wrapped Feature. Wrap do inglês de embrulhado, na qual eu vou selecionar uma operação tipo Pocket, selecionando o fundo e neste separador selecionando a altura. Podemos ver aqui como a verde vai surgir os limites da minha operação. Operação essa que eu vou fazer simplesmente só com uma estratégia de acabamento. A ferramenta a selecionar irá ser a ferramenta de 5. Eu vou aceitar e vamos aqui gerar o plano. E vamos ter no eixo respectivo, iremos ter então aqui esta estratégia que eu vou então gerar trajetória. E aqui teríamos então este exemplo prático desta operação de ranhurado em cilíndrico. Né? Neste caso, obviamente, iremos depois também ver aqui um pouco mais. Nós podemos gerar trajetória em diferentes formas, ok? Diferentes formas, portanto, podemos depois, na apresentação no PowerPoint, eu vou fazer referência a esta opção aqui. O próximo passo seria, basicamente, fazermos um exemplo de uma simulação. Portanto, se eu, por exemplo, quisesse então simular, vou simular todo o trabalho em andamento da minha peça. Portanto, estou aqui a ver aquilo que seria o resultado que fica do torno. Podemos ver que está ainda inacabado e podemos então avançar aqui para, neste caso, a operação de ponteamento, o furo, um furo também, e depois então aqui a estratégia que vai então fazer o ranhurado sobre a minha forma. Portanto, eu vou aqui então acelerar um pouco a simulação e iríamos ter aqui este tipo de trajetória. Okay. Se eu quiser simular também as operações de corte, vamos fazer também aqui o mesmo, fazer uma simulação, vermos todo o trabalho em andamento anterior. Portanto, aqui já podemos ver, quando eu avanço para esta fresagem, já tenho o sulco efetuado, se é de facto essa a ordem que eu pretendo efetuar, e então aqui chamar a fresa, que aqui podemos ver está a funcionar com a peça fixa, não é? A peça está fixa, mas isso é uma opção que nós podemos então ver de seguida. Portanto, eu vou aqui voltar rapidamente ao PowerPoint para nós vermos então aqui as opções de fresagem em torno. Portanto, qual é que é aqui o segredo na parte da fresagem no Camworks? O Camworks dispõe de alguns modos diferenciados na parte da fresagem. Portanto, este menu que nós vimos na interface tem então algumas opções específicas. Eu tenho a opção de fazer código free, que me vai gerar então um código em eixo C. Este código é pensado para tornos sem o eixo Y. Portanto, ele vai-me sincronizar o eixo C com o eixo Z. Temos também depois a opção polar cilíndrico, que é uma opção que só se seleciona quando eu estou no modo free, em oposição ao modo fixo, já vamos ver, que faz com que o código sincronizado XC seja transposto em coordenadas cilíndricas ou polares. Temos depois também a opção fixed, que trava o eixo C e o XY. Neste caso, eu já tenho que ter um torno com o eixo Y e utilizar modos de travão. Temos também aqui esta opção, que é o X positivo only, que para tornos que têm pouca capacidade de descer em X negativo, força coordenadas positivas, rodando o C de 180 graus para trabalharmos sempre num quadrante favorável a esse torno. Okay? Portanto, são aqui alguns exemplos práticos. Tem aqui depois também um outro caso, tanto que quando nós falamos em torno fresa, nós deveríamos de poder juntar digamos, alguma programação paramétrica dentro do programa CAM. Eu tenho aqui um exemplo prático também para vos mostrar, algo que pode ser feito a nível do Camworks, que é a inclusão de operações paramétricas em FANUC ou qualquer outra linguagem paramétrica de controlador dentro de opções do CAM. Portanto, estamos a ver uma peça semelhante que tem aqui um furo paramétrico. Eu vou simplesmente só mostrar rapidamente as opções estão aqui ativas. Portanto, eu estou aqui a fazer um furo com, enfim, percent pack.
estou aqui a pedir para sair um ciclo, mas na opção de posting do CamWorks, eu tenho aqui dois parâmetros, que é o diâmetro nominal do furo e ali o incremento pretendido, 33,2. Portanto, se agora eu passar ao pós-processamento, ok, vou aqui pós-processar para vos mostrar como é que este código vai sair somente para este furo. Okay, vamos aqui então aceitar. Ele vai abrir aqui dentro do CamWorks NC Editor, então, que é um aplicativo adicional, mas aqui conseguem então ver, vou fazer aqui um zoom, o que está então aqui a sair. Portanto, eu estou a incluir programação paramétrica dentro do código que vai ajudar muito o operador a fazer afinações já quando o código for gerado para a máquina. Portanto, se haveria digamos, a objeção de usar o CAM porque me gera programas muito compridos, reparem aqui, eu consigo mostrar-vos um pouco como é que este programa iria aqui funcionar. Vou só aqui rodar a peça, portanto, a imagem deste código. Vou fazer aqui uma simulação. Portanto, o que é que eu vou então ver? Eu vou então ver a ferramenta a fazer o primeiro furo central e, obviamente, esta operação é pensada para brocas planas com pastilha, que depois de fazer o primeiro furo podem ter um desempenho similar a uma fresa, a um ferro de tornear interior e com um código muito curto fazer inúmeras passagens. Portanto, esta é uma grande vantagem da inclusão do programa paramétrico. Se o operador no torno quiser reduzir este parâmetro, pode fazê-lo, que vai, enfim, automaticamente aumentar o número de passagens, não é? Sem aumentar a quantidade de código no controlador. Portanto, aquela objeção que eu vos tinha mostrado, que é o problema do CAM, que gera programas muito compridos, não pode não existir se nós assim o quisermos configurar. Portanto, temos então aqui alguns exemplos, aqui o segredo desta maquinação, que também pode ser simulado através do Virtual Machine. Portanto, o Virtual Machine é um módulo existente nos pacotes mais evoluídos do CAM. Eu vou aqui mostrar o que é que isso vai implicar. Portanto, eu vou aqui gerar, por exemplo, um código com o Machine Simulation. Portanto, vou voltar a gerar o respectivo código. Vamos entrar aqui nesta opção que diz Run Machine Simulation. Eu aceito. O que é que vai acontecer agora? Vai abrir o CamWorks Virtual Machine com a simulação da minha máquina. Portanto, vamos ter então aqui dentro a minha máquina, vou ter a minha torreta, vou ter a minha peça e podem ver até que, se calhar até ponto de vista da torreta que está aqui montada, tenho aqui o ferro de facear e o bloco respectivo, mas os cones da ferramenta motorizada se calhar não são os mais adequados. Portanto, carecia aqui de alguma configuração. Portanto, o que é que vamos fazer aqui? Nós vamos então ver onde é que está o zero da minha peça. Portanto, Program Zero, podemos ver que está cá, está atrás. Claro que se eu fosse um operador, eu tinha que dizer à máquina que o zero estaria na ponta da peça. Portanto, vamos fazer isto aqui também dentro do software, dizer que o valor não está ali em 65, está num valor que eu sei, que é 210. Portanto, este valor eu estou a introduzir, que corresponde aqui à minha montagem. Se obviamente tivesse na máquina, eu teria que colocar aqui o valor correto. Portanto, vamos aqui para o 210 novamente, fazer aqui OK. Vou aqui recalcular. Podemos ver como os zeros, os dois, passam para a ponta da peça. Ótimo. E agora seria basicamente reduzir aqui um pouco a velocidade de simulação e avançar para o play. Portanto, o que é que eu vou ver então aqui? Vou ver então aqui a ferramenta rodar, a posicionar-se e agora a fazer o furo central e a interpretar o tal programa paramétrico que eu vos tinha mostrado no CamWorks Editor. Portanto, mais uma vez, uma outra função também possível do simulador que vos permite simular, inclusive, o programa paramétrico e aqui também, mais uma vez, se eu reduzisse para os tais 0,5, né, 0,5 décimos, simplesmente recalcular, dizer que sim e eu conseguiria, enfim, simular os respectivos incrementos do furo com todo o detalhe. Okay? Pronto, é este o tipo de benefício que nós podemos ter, a inclusão de programa paramétrico com o CAM. Voltando aqui à nossa apresentação, portanto, já nos estamos aqui a esticar um bocadinho da hora. Portanto, era este tipo de opções que eu vos queria mostrar, que não é difícil programar, não é difícil
usar o CamWorks para rapidamente poderem programar as vossas peças mais complicadas. Vamos ver agora aqui um pouco que módulos de CAM é que nós dispomos. Portanto, vocês na ferramenta aqui do GoToMeeting conseguem obter 2 PDFs, se quiserem, para a vossa consulta, que são as nossas folhas com digamos, os diferentes módulos. Nesta imagem que estamos aqui a ver, eu tenho aqui o resumo das operações de fresagem e torno, e podem ver aqui que esta funcionalidade, eu vou aqui só puxar fazer aqui uma pequena nota. Portanto, o Turning Standard é um módulo que já permite fazer fresagem com o eixo C, com o eixo Y, mas que não dispõe de funcionalidades de fresagem a 3 eixos, não é? Portanto, reparem como os 3 eixos podem ser importantes. Eu diria que muitos clientes nossos que utilizam a versão 1000 Professional já inclui a parte de torno, ok? Já inclui a parte de torno, inclusive com capacidade para 2 torretas, embora não sincronizado. Portanto, o não sincronizado, isto carece, quando nós estamos a falar de tornos com 2 ou mais torretas, há a necessidade de sincronização dessas torretas, módulo esse que está aqui no módulo de sincronização de 4 torretas, que já está então presente na versão Turning Professional. Okay? Portanto, se nós tivermos então um torno fresa de 4 eixos, diria que a solução óbvia seria o 1000 Professional, portanto vou aqui apagar tudo, vamos aqui eliminar tudo, vou voltar a mostrar. O 1000 Professional é uma solução muito equilibrada que contém a fresagem completa a 3 eixos e também tem a opção dos 4 eixos simultâneos, inclusive para torno. Portanto, é um pacote interessante, mais isto opcional, que vos alarga o leque de programação na vossa empresa. Também temos, depois, vou aqui novamente aqui também limpar, continuar aqui, continuar. Portanto, aqui só aqui um pequeno vislumbre então ao nosso PDF, um PDF que eu tenho aqui, portanto, tem aqui todas as opções detalhadas, não é? É este o documento que vocês podem obter para a vossa consulta. De relembrar também que temos a versão CamWorks Solids, ou seja, o Solids é uma versão simplificada do SolidWorks, ok? O CamWorks Solids é possível de ser agregado a uma licença de CamWorks só com a parte de modelação 3D de peças. Portanto, o CamWorks Solids é totalmente compatível a nível dos fecheiros, inclui todas as capacidades de modelação 3D, inclusive com superfícies, ferramentas de moldes sheet metal, com todos os importadores de formatos e inclui inclusive o Toolbox. Pode existir também aqui a opção de partes e assemblies para programação com gabarits e para outro tipo de desenvolvimentos, e inclusive também a parte com desenho. Portanto, o objetivo do CamWorks Solids é, digamos, não gastar uma licença completa de SolidWorks para ficar afeta à programação. Nós podemos recorrer a este CamWorks Solids e, no fundo, usar o CamWorks sobre ele e libertar a licença para modelação pura. Indicar também que os clientes que têm já o CamWorks, quer tenham o seu serviço de suporte atualizado ou não, podem acrescentar o CamWorks Solids para tornar a licença independente. Okay? Isto é importante para que possam decidir se querem pôr a programação para o torno diretamente com o CamWorks mais o CamWorks Solids. Okay? Portanto, este é o cuidado aqui a ter. Só aqui então continuar com os outros módulos também. Portanto, também temos depois o módulo de nesting, o módulo volume 3D e a parte de erosão de fio toda incluída dentro do CamWorks como opcionais. Portanto, eu iria agora perguntar se existem aqui algumas dúvidas. Portanto, vocês podem colocar aqui as vossas dúvidas aqui no painel da formação. Ok, então aqui no painel do GoToMeeting podem colocar as vossas questões que tenham aqui de momento, ou se não quiserem fazer agora, podem enviar para o e-mail que está na tela. Daniel, okay. Aproveito só para relembrar que também para todas as ações de formação que podem solicitar o vale de desconto de 100% de totalidade do valor da formação, que podem utilizar posteriormente, quer para aquisição de novas licenças, quer para atualização de licenças.
Portanto, Exatamente, muito obrigado, Joana. É um bom tópico, porque depois quando vem a questão da formação, vem logo o valor dela. Portanto, muito bom, tanto a questão dos 100% de desconto. Isto quer dizer que vocês podem se inscrever para um curso e esse valor ficará em crédito para o investimento a posteriori. Portanto, é uma maneira de rentabilizar, de facto, a vossa formação e ela ser, de facto, gratuita. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma questão em particular. Tenho aqui uma, portanto, estou-me aqui a perguntar até quando é que esta campanha está em vigor. Portanto, a campanha foi lançada agora, portanto, estamos aqui no meados de julho. Esta campanha vai decorrer no mês de julho e durante o mês de agosto. Portanto, é uma altura interessante. Há muitas pessoas que vão entrar de férias. Vai haver, digamos, alguma quebra a nível de empresas. Por que não olhar para este tema? Para que depois vocês possam aproveitar esta campanha e aproveitar depois também a formação que vai haver depois no mês de setembro e outubro. Portanto, é de facto a altura ideal. Okay. Portanto, volto a frisar, dúvidas que queiram colocar, podem enviar aqui para o meu e-mail, portanto, tpegas@creatix.pt. Dúvidas técnicas, dúvidas comerciais, qualquer dúvida ligada à área da fresagem ou do torno. Okay? Portanto, não havendo aqui mais questões, só para fazer aqui um resumo. Portanto, vale a pena, se calhar, repensar um pouco se vocês têm a recursar de peças, porque não as conseguem programar de forma rápida. Portanto, why not olhar para o Camworks Torno de Fresa. Aqui algumas opções de fresagem em eixo C, tanto na opção radial e axial, tanto com o eixo XY. E depois também falamos aqui um pouco das campanhas e formações.